Bom dia pessoal, tudo bem? Domingão, aonde eu estou aqui com vocês, eu estou em São Paulo, ao vivo, e aqui é 25 de janeiro, aniversário da cidade. Se tiver alguém mais aí de São Paulo, dá um alô aí no chat. Aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, domingão, e vamos lá. Vai ser uma aula que eu preparei sobre princípios básicos da musculação, algumas terminologias, algumas discussões para vocês aprenderem, ou até para quem já tem familiaridade, já tem experiência na área, de vocês estarem revendo algum desses conceitos também sobre, né, o que envolve o mundo do treinamento resistido, da musculação. Bom, vamos começar então. Bom, conceitos básicos, né? Carga, né? Refere-se ao peso levantado, né? Quanto de carga que você coloca num equipamento, numa barra. Geralmente, na nossa métrica, a gente utiliza peso, quilogramas, né? Então, carga é referente sobre peso. A gente tem atualmente uma nova denominação que é carga de treino. Aí, geralmente, não se refere ao peso, mas se refere ao volume, de mais variáveis agrupadas, né? Como se fosse o volume e a frequência e a intensidade, né? Quanto de dispêndio, né? Quanto que ele teve a carga semanal, né? O quanto que representou como se fosse um esforço, principalmente em atletas ali. Qual que foi a carga de treino? Por exemplo, para corredores, o que que é a carga de treino? Ah, meu atleta correu 50 quilômetros na semana, né? Ah, então ele teve uma tendinite ou uma dor. Então vamos diminuir a carga de treino. Então era a quantidade de quilômetros corridos naquela semana, por exemplo. Em vez de 50, vamos diminuir para 30, tá? Então a carga, geralmente a gente utiliza a carga na musculação convencional, é o peso, porém a gente pode falar carga, né? Ó, eu fiz um total dessa semana de 50 séries para peitoral. Ah, vamos diminuir para 25, tá? Então, isso poderia ser colocado também nesse sentido, mas o controle de carga, né? As variáveis para um planejamento de treinamento, o quanto de estímulo que você tem que proporcionar para aquele aluno ter uma resposta. O volume seria séries mais repetições, né? Então, por exemplo, eu fiz uma quantidade de 4 séries de 10 repetições. Então, o meu volume de treino foi 40, foram 40 repetições totais para um grupamento específico. Eu falei de 4 séries de 10 repetições. Então, o volume total de treino. Ah, meu volume, eu fiz um treinamento de 4 exercícios, 4 séries. Então, teve 16 séries totais de 40 séries por exercício, 160 séries totais, tá? Então, o volume seria séries mais repetições. Agora, o conceito de intensidade, tá? Se você pegar artigos científicos que falam sobre intensidade, ele refere-se à quantidade de carga, né? O treino é intenso. Ele refere-se ao percentual proximidade da carga máxima, tá? Então, por exemplo, se eu utilizei isso em termos gerais com relação à leitura de artigos científicos. Se eu fiz um treino muito intenso, ele está muito próximo do meu máximo tolerável em teste de esforços, por exemplo, tá? Então, eu falo assim, o treino é muito intenso, ele tem uma intensidade muito próxima do máximo que a pessoa consegue suportar de carga num determinado exercício. Agora, se eu fiz um treino de baixa intensidade, digamos que eu fiz um treino que eu faça mais repetições com uma quilagem menor. Porém, isso é uma definição clássica teórica, como eu te falei, utilizado em livros, periódicos, artigos científicos. Agora, o que a gente tem geralmente que pode ser utilizado também, ó, aqui até eu coloquei na definição, né? Treinamento de baixa intensidade, carga baixo e alto número de repetições.
alta intensidade, utiliza carga alta e poucas repetições, tá? Esse é o clássico. Mas o que que a gente pode usar também, né? Que, por exemplo, imagina que o nosso aluno ele faz um treino de muitas repetições e pouco descanso. E ele fala: meu treino foi intenso. Ele foi intenso da demanda de tempo que ele ficou se exercitando. Eu posso falar que eu aproveitei, é um outro conceito da densidade do treinamento, tá? Essa parte conceitual, ela pode ter uma contradição, mas é bom a gente saber para ter um entendimento geral quando a gente, principalmente quando a gente tem acesso à literatura, e principalmente quando a gente tem acesso à literatura mais antiga. Então, por exemplo, assim, pô, então, o meu treino foi intenso hoje. Daí eu falei assim, então você fez tudo a 90% da carga máxima? Não. Ele geralmente está se referindo ao esforço, à intensidade em relação ao esforço dispendido naquela prática, tá? Então, mas o conceito da intensidade em si não leva à intensidade do esforço percebido. Essa é uma coisa muito importante, tá? Hoje em dia tem até a questão, não hoje em dia, mas tem aquela questão de densidade relativa e absoluta, tá? Geralmente a intensidade que você é apresentada nos artigos científicos é a intensidade absoluta, que é com relação à carga. A relativa é a intensidade relativa ao esforço. Essa é a segunda é, ideia que eu coloquei. Eu treinei 15 séries, 15 repetições, descanso de 30 segundos, fiz treinamentos de circuitado, então eu utilizei muita carga baixa carga muito baixa, mas eu não parei de treinar, né? Então, eu aproveitei o máximo tempo. Meu treino foi muito denso. Meu treino teve uma intensidade relativa considerada alta, tá? Repetição é a quantidade de repetições que você faz englobadas dentro de uma série. Se você faz uma série, você não faz uma repetição, né? Você faz uma execução. Tem alguns professores que são muito críticos com relação a esse conceito. Séries são os números de repetições realizadas e agrupadas em conjuntos. Velocidade de execução, geralmente ela é proporcional à carga e ao objetivo. Então, por exemplo, se você está num processo de aprendizagem, você faz uma velocidade de lenta moderada, porque você quer fixar, né? Aprender a execução daquele exercício. Não tem por que fazer rápido. Se você faz rápido, a tensão naquele músculo fica deficiente, o processo de aprendizagem prejudicado, a chance de realizar compensações, ele aumenta proporcionalmente à velocidade que você faz. Então, você, por exemplo, para hipertrofia, se você quer proporcionar dano muscular, você faz, né, o tempo sob tensão mais prolongado, né? Você valoriza principalmente a fase excêntrica. Se você tem uma carga, uma intensidade absoluta, a fase concêntrica, né? Você vencer aquela resistência vai despender de um tempo um pouco maior, então a velocidade na fase concêntrica também vai ser uma, uma importante variável. Lembrando que, se a gente faz ali a concêntrica, principalmente para hipertrofia, uma concêntrica com uma intensidade, né, de carga, uma carga muito elevada, a gente, para ter dano na miofibrila, na fibra muscular, você tem que resistir à fase excêntrica negativa, né? É importante esse processo. Se você pensa, é um atleta de powerlifting, ele só quer aumentar a força por si só. A fase excêntrica não é tão necessária que você faça essa sustentação, essa ênfase, como na hipertrofia. Então, a velocidade, com relação à característica do estímulo, a gente consegue moldar, direcionar, adequar para aquele treinamento entregar aquilo que a gente quer. O intervalo de recuperação geralmente está associado aos sistemas fornecedores de energia, se é um sistema ATP-CP, que são séries muito explosivas, se são séries maiores ali, que você tem um acúmulo de lactato progressivo, né? Então, por exemplo, o que é
uma das premissas do treinamento de hipertrofia, você ter o acúmulo metabólico, por isso que você faz séries prolongadas, que duram ali mais de 30 segundos até um minuto e meio, e intervalos de descanso menor, porque a recuperação daquele músculo vai ser incompleta desse processo dos sistemas, principalmente ATP e CP, entrando mais no anaeróbio lático, com muita produção de resíduo metabólico, sendo isso um importante sinalizador que está ocorrendo um estímulo metabólico, desgaste ali daqueles substratos e, consequentemente, promovendo uma indução a processos de hipertrofia. Frequência é os dias de treinamento que a pessoa faz. Qual a sua frequência na academia? Aí eu treino 4 vezes por semana, mas pode ser também direcionado ao grupamento muscular. Eu treino meu treinamento de peitoral 2 vezes na semana. Ou eu faço uma vez na semana, mas com um volume maior, o número de séries e repetições que atendem uma quantidade já que eu consiga cumprir ali com aquele objetivo ou aquela demanda semanal, por exemplo, que está associada ao treinamento de hipertrofia. Pode ser uma situação cabível também relacionada à frequência dias, frequência que trabalha certamente o grupamento muscular, e assim a gente faz o entendimento da aplicação da palavra frequência no contexto do treinamento de musculação. Aí sim, né? Lembra, a intensidade relativa é um treino de densidade. O que que é densidade? É aquilo que eu já mencionei, é a carga pelo intervalo de descanso. Aí eu faço 15 repetições e o meu intervalo de descanso são 30 segundos. Então eu aproveito muito tempo, o descanso fica pequeno, o tempo de estímulo é maior que o tempo de descanso. É aquela coisa. Se você faz um treinamento de hipertrofia de 3 séries, de 8 a 12 repetições, faz 4 séries para um músculo grande e 3 séries para um músculo pequeno, geralmente, que é uma divisão convencional, clássica, o tempo dentro de 1 hora de treino, digamos que você completa esse treino em 1 hora, né? 4 exercícios, 4 séries para músculos grandes, 3 exercícios, 3 séries para músculo pequeno. Você completa 3 séries de 8 a 12 repetições. Você completa o tempo de verdade que o músculo, que você, na verdade, permanece exercitando os seus músculos dentro de 1 hora é de 20 a 25 minutos. Tá? Então, a densidade é baixa, porque você fica 35 minutos, pelo menos, ali descansando e você exercita 20 ou 25. Agora, uma densidade é alta, a relação que eu falei para vocês. Eu faço um treino circuitado. Eu faço 30 minutos, mas eu faço só circuito sem descanso, ou descanso a cada volta no circuito. Então, em 30 minutos, eu faço 5 passagens no circuito de 5 exercícios e descanso 1 minuto. Então, entre os circuitos. Então, de 30 minutos, eu fiquei 5 minutos de descanso e 25 minutos fazendo exercício em si, fazendo as contrações musculares. Então, a densidade do meu treino foi elevada, tá? Então, essa é a ideia do conceito de densidade. Outra coisa interessante, né? Quando a gente faz o treinamento de musculação, a gente pode usar os pesos livres, as barras, as anilhas, os halteres, ou usar equipamentos, né? Principalmente no treinamento de musculação, porque você utiliza as máquinas, né? Qual que é o objetivo das máquinas? É geralmente alterar torque. Peso livre, geralmente, o torque máximo é quando o segmento está a 90 graus ou está paralelo ao solo, né? A máquina ela consegue alterar as polias, os cabos, eles conseguem redirecionar o, o direcionamento da força. Isso é muito importante no que tange a hipertrofia muscular. Então, isso é. E também você consegue o isolamento, né? Você consegue, vou fazer cadeira extensora para trabalhar o quadríceps. Vou direcionar o plano e o eixo, o plano e o eixo de movimento específico para otimizar aquela função daquele grupamento muscular específico. Então, a máquina, ela é muito importante que ela privilegia o isolamento, né?
o músculo alvo em si, direcionando o estímulo, colocando a possibilidade de colocar mais carga e ter variação de torque, fazendo uma somação importante àquele estímulo que a gente consegue tirar do peso livre. Então, as duas realidades são muito importantes, tanto as máquinas quanto os pesos livres, principalmente no conceito da musculação. Pesos livres são mais interessantes, ou movimentos livres com peso corporal, eles são mais interessantes, por exemplo, quando a gente fala no conceito de aprendizagem motora. O aluno ele vai ter uma estabilidade, uma correção por postura, correção do movimento. Então, exercícios mais livres, utilizando peso corporal, múltiplos planos e eixos, fazendo tarefas e trabalho de estabilidade. Isso seria interessante para alunos iniciantes, né? Uma questão que cabe discussão, alguns profissionais, não posso falar a maioria, eles assim utilizam mais máquinas com os alunos iniciantes porque eles não têm estabilização ou competência motora. Na verdade, teria que ser ao contrário. Trabalhar a competência motora primeiro, trabalhar a estabilidade, trabalhar consciência motora para depois fazer o isolamento muscular, porque daí até o aproveitamento desse próprio estímulo das máquinas pode ser melhor quando a pessoa já tem uma consciência corporal, uma consciência muscular. Então, seria interessante trabalhar primeiro o livre e depois nos aparelhos. Isso para consciência de movimento, para trabalho motor, para ganho de consciência, força, estabilidade e evitar compensação. Porque se eu estiver com uma pessoa totalmente compensada, não trabalhar musculatura estabilizadora e for para o aparelho, talvez o desenvolvimento, coloco talvez, tá? Talvez o desenvolvimento muscular ele não seja tão otimizado ou tão, né, simétrico como a gente poderia fazer, principalmente se a gente tivesse etapas do nosso planejamento, que é uma periodização que tivesse direcionado ali a essa prática, né, a essa conduta inicial, ok? Ordem dos exercícios. Geralmente a gente faz por prioridade. Então, o que que é a ordem de prioridade? Assim, eu tenho uma defasagem, se eu for falar no estético, eu tenho uma defasagem no meu reto femoral, no meu quadríceps. Eu tenho os vasos desenvolvidos, mas eu tenho uma defasagem no reto femoral. Geralmente, você começa trabalhando numa cadeira extensora, por exemplo, porque você vai iniciar por aquele exercício que estimula aquela parte que você está em defasagem, né? Então, geralmente você coloca no início da sessão, onde você tem mais substrato energético, está mais descansado, que você consegue colocar mais ênfase naquele determinado grupamento muscular que você tem deficiência. E depois, no prolongamento da sessão, você acaba trabalhando todos os músculos ali das coxas, por exemplo, como um todo, tá? Geralmente é utilizado, a gente pode ter, são várias ideias, né? A gente pode ter essa ideia com relação para estipular a ordem dos exercícios, ou se a gente pensar num contexto de hipertrofia geral, ordem dos exercícios, vou fazer os exercícios livres primeiro. A partir de que a pessoa vai fadigando, eu vou colocá-la nas máquinas, porque as máquinas, você não precisa de tanta estabilização, né? A máquina já cumpre esse papel para você, né? Como, por exemplo, no agachamento livre. Vou fazer um agachamento livre pesado primeiro, depois eu faço uma cadeira extensora para tentar complementar treino de quadríceps ou complementar, né? Por exemplo, o agachamento ele trabalha muito bem os vasos, mas não, por exemplo, o reto femoral com tanta eficiência da cadeira extensora. Então, são ideias que a gente pode observar. Será que eu vou colocar o estímulo tensional, o estímulo da carga, primeiro, e depois fazer menos repetições, mais carga, mais intervalo de descanso? Conforme o músculo vai se fadigando, eu vou tentar explorar um estímulo mais metabólico, que é o quê? Mais séries, mais repetições, menos intervalos de descanso, movimentos mais isolados, básicos, né? O que é básico? Multiarticular, né? Que envolve vários grupamentos musculares, várias articulações naquele gesto. E depois eu procuro isolamento, do básico para o isolado, do multiarticular, para exercícios que envolvem múltiplas articulações, para exercícios que trabalham uma articulação só, tá? Então dá para a gente pensar
dessa maneira nesse contexto das ordens, tá? São exemplos dessa manipulação de qual exercício que eu vou trabalhar primeiro, tá? Ou eu faço um exercício mais livre, a gente fala pré-ativação, né? Um exercício, ó, eu quero que a minha aluna tenha uma estabilidade do quadril no agachamento, então eu faço uma ostra, eu faço uma passada lateral com mini band, eu faço uma cadeira abdutora com o quadril flexionado 45 graus e depois faz para o agachamento. Por quê? Porque você vai como se fosse dando um estímulo proprioceptivo, melhorando uma contração daquele músculo que você pretende que se torne persistente essa contração para te auxiliar nos exercícios que você precisa de uma estabilidade, como num agachamento, num búlgaro, no afundo. Tá? Então, são várias ideias que a gente pode pensar e todas elas são aceitáveis do ponto de vista da seleção das ordens dos exercícios de musculação. Ok? Bom, quando a gente tem benefícios da musculação no geral, né? Então, lógico, você trabalha a contração muscular, né? Com força, com estímulos, então é uma capacidade específica. Melhora da coordenação muscular, promovendo o aumento da consciência muscular, isso no contexto do iniciante, exercícios livres, exercícios de estabilidade, exercícios unilaterais, que a pessoa tem que programar seu corpo para fazer um movimento. É uma vertente muito explorada em treinamentos funcionais, mas que a gente pode trazer esses conceitos, né? Lembra? Tudo é treinamento, não tem uma separação, isso é funcional, isso é musculação. Não, a gente pode trazer esses conceitos para otimizar o treinamento dos nossos alunos. Então, melhorando a consciência, a coordenação muscular, a coordenação inter e intramuscular, nosso desempenho é melhorado. Então, o ideal é que a gente faça esses ajustes, né? Trabalho de alongamento, de flexibilidade, mobilidade, liberações, ajustes, treinamento técnico nas primeiras fases do nosso treinamento, nosso primeiro mesociclo, né, que é o conjunto de semanas, forma conjunto de microciclo, cada microciclo é um fragmento de uma semana de treino, que forma um mesociclo, que é um mês de treino, que você empilha ali, distribui no macrociclo, que é um planejamento que pode ser semestral ou anual. E aí você coloca nessas fases iniciais para que você possa ter o quê? Essa resposta, né? Essa progressão, a pessoa tem um entendimento melhor e consiga, quando eu coloco mais cargas, treinamentos intensificadores, a pessoa consiga aproveitar essas variáveis, tá? Falei, aumento ou manutenção da flexibilidade, né? Uma flexibilidade é uma capacidade física, então você melhora como? Com mobilidade, com liberação, com exercícios específicos de alongamento. O alongamento, ele ajuda no quê? A você conseguir fazer o movimento com maior fluidez. Quando você faz um alongamento antes do treino, você quer que aquele músculo se comporte, né? Ele tem uma capacidade de ter uma elasticidade, né? De aumentar o seu comprimento ali sem ter impeditivos, sem ficar uma hipertonicidade que possa atrapalhar. Então, é importante, a própria musculação, ela ajuda a manter níveis de flexibilidade. Quando você explora as amplitudes de movimento ao máximo, mas para você explorar essas amplitudes de movimento, talvez alguns exercícios de alongamentos segmentares, eles entrem como facilitadores desse processo para você explorar melhor e ao máximo essas amplitudes de movimento. Quando você faz a musculação, você aumenta a endurance muscular, né? A resistência anaeróbica, a resistência à fadiga. Você faz 15 séries, 15 repetições ali, né? E aí faz um intervalinho de descanso pequeno. No começo, você sente uma acidose, que você não faz uma segunda série, você fadiga na 10ª repetição, por exemplo. Mas ao longo do tempo, você vai conseguindo entregar 15 repetições com 30 segundos de descanso com o mesmo peso, porque você vai aumentando a resistência, a tolerância a esses efeitos metabólicos. Você vai criando adaptações musculares que entregam esse tipo de performance. E isso é importante para hipertrofia, para rendimento e para a própria execução e progressão de carga e progressão de exercícios
que você vai solicitar aquela musculatura. Então, a longo prazo, é uma adaptação muito interessante para a gente que quer extrair máximo ali da, do treinamento de força, dos melhores rendimentos, das melhores adaptações e conquistar melhores execuções e vamos dizer assim, né, obter melhores respostas com o treinamento. Com a relação da resistência aeróbica, a musculação é um coadjuvante, né? Evita lesão. Se a gente faz treinamentos circuitados ali, indiretamente, você tem condicionamento muscular que induz uma tolerância aeróbica maior, tá? Então, assim, você pode aumentar o VO2 com o treinamento resistido adaptado? Pode, mas são mudanças ali que, vamos dizer assim, que são coadjuvantes, não mudanças essenciais ali ou da mesma magnitude de que exercícios aeróbios propriamente dito, como corrida, ciclismo, natação, enfim, tá? Mas o aporte muscular, ele ajuda, né? Essa aumento da resistência anaeróbica, ele ajuda no contexto de você ter uma eficiência muscular, que é muito bom na questão da prevenção de lesão em si, mas principalmente ali que uma tolerância, um músculo mais preparado para que ele possa ter um rendimento maior nas atividades aeróbicas, né? Talvez isso em idades mais jovens não fica tão claro. Mas, por exemplo, para um idoso levantar da cadeira e fazer uma caminhada, se ele tiver muita fraqueza em quadríceps, ele não vai conseguir realizar, fraqueza em glúteo, tá? Agora, se você aumenta trabalho local, ele tem mais tolerância para ajudar o idoso a fazer uma marcha. Então, pode ser uma aplicabilidade que traz, né, uma justificativa de como indiretamente esses músculos podem intervir na capacidade, numa outra capacidade de um estímulo, né? O cruzamento entre, por exemplo, exercícios anaeróbicos, características metabólicas anaeróbicas e aeróbicas, como nesse caso. Também no caso da terceira idade, né, aumenta a densidade mineral óssea, né? Então o estímulo das contrações musculares, eles promovem, né, a estimulação da síntese de osteócitos, de células ósseas, pelo aumento da atividade osteoblástica, aumenta de resistência de tendões e ligamentos, né? Um autor clássico da musculação, Tudor Bompa, falava que as fases iniciais do treinamento ele chamava de AA, né? Adaptação anatômica, que a velocidade de adaptação de tecidos tendinosos e ligamentares, são menores do que o tecido muscular. Ou seja, o tecido muscular ele responde mais rapidamente ao treinamento. Então, quando o músculo ele cresce exageradamente, ele se desenvolve, ele se adapta, e os tendões e ligamentos não, talvez esses tecidos ficam agredidos. Então, as fases iniciais de treinamento, quando você faz um treinamento com uma intensidade absoluta menor, você visa o quê? Essa adaptação desses tecidos, né? Você reduz um pouco a fase de adaptação muscular mais abrupta, para quê? Para garantir que os tendões, os ligamentos, eles não tenham uma defasagem, né? E seja em proporções para a pessoa não ter lesão, não ter uma tendinite, não ter um quadro inflamatório. Então, às vezes, aquela série com volume maior de repetições, um peso menor, além da aprendizagem motora, do gesto motor, você tenta sanar essas discrepâncias no desenvolvimento do tecido muscular e o tecido tendinoso e ligamentar. Agora, com relação à musculação, ela está totalmente inserida no processo de emagrecimento, principalmente com o quê? A preservação da massa muscular. Tá? Tem o déficit calórico? Tem, tá? Principalmente com relação à dieta, né? Mas a preservação da massa muscular é o principal ponto. Mas é importante, pelas adaptações hormonais e metabólicas, ser complementado por exercício aeróbio. Tá? O exercício aeróbio ele é importantíssimo nesse contexto da gente, principalmente, potencializar esse processo de emagrecimento. Mas só o aeróbio por si só, muito provavelmente você não tem esse efeito de preservar a massa magra, né? Que a gente coloca como se fosse
um efeito de recomposição corporal. Emagrecimento real é esse, né? Não adianta emagrecer 10 quilos, perder massa muscular, água e ter uma qualidade física que não se adequou àquela perda de quilos que você teve. Então, isso é muito importante, né? Aquele fala, emagrecimento com musculação é meio, entre aspas, frustrante, porque a pessoa vê ali na balança tinha uma calça que não servia, ela coloca a calça serve, mas o peso na balança não se altera, né? Por quê? Porque você não perde tanta água, você acumula glicogênio, você preserva a massa muscular, mas o peso não se altera, mas você vê ali que você perdeu gordura. Então, aquela calça que não servia, agora serve. Você tem o corpo mais forte, né? Você teve uma recomposição corporal. Então, esse é o objetivo ali do processo de emagrecimento da musculação, a gente tem que alertar, né? Às vezes o cliente está muito retido, hábitos muito ruins, então, assim, tem uma perda inicial de peso muito grande quando entra no programa, no planejamento alimentar e nutricional. Mas essa perda, ela, a partir do momento que a pessoa vai fazendo treinamento, é capaz que ela até aumente alguns gramas da balança, não muito também, né? Mas assim, e mude a composição corporal. Isso, às vezes a pessoa quer a resposta da balança, né? A, me lembro que eu emagrecendo 4 quilos na musculação, o pessoal vem muito com essa referência. Nossa, como você emagreceu? Quantos quilos? Na verdade, foi 4 quilos, não é? Mas aparentou muito mais que 4 quilos essa perda, né? Esse emagrecimento que eu tive. Tá? Por quê? Por causa que eu fiz com musculação e, por exemplo, mudei meu percentual de gordura de 25 para 20. Tá? Então, pode ser isso realmente corriqueiramente acontece, principalmente com quem pratica musculação. E lógico, a preservação, principalmente da massa magra, ao longo do tempo, evitando a perda da massa muscular, da sarcopenia, é um conceito, uma variável importante e um benefício que são um dos maiores e melhores ali da nossa prática, da nossa querida musculação. O que que a gente tem com relação à questão do cardiovascular, né? A gente tem uma melhora da função contrátil da musculatura, principalmente da hipertrofia benéfica do ventrículo esquerdo, com o treinamento muscular. É uma adaptação fisiológica benéfica, não é aquela maléfica que reduz estresse, reduz fração de ejeção, que geralmente está associada ao uso de esteroides anabolizantes, tá? Então, assim, a espessura, o aumento da espessura provocada pelo treinamento de musculação, ela é desejável e fisiológica. O que não é fisiológica, que está associado principalmente a um quadro de fibrose, é aquele que você tem o uso de esteroides anabolizantes. Todas as adaptações da musculação em si são benéficas, fora aquela utilizando excesso ou hormônios, tá? Geralmente, efeito da pressão arterial. A musculação sozinha, ela tem efeitos na melhora do perfil da pressão arterial, mas são efeitos pequenos. Isso é muito importante a gente relatar. Os exercícios aeróbios têm efeitos melhores. Então, como é que a gente potencializa? A gente usa musculação e aeróbio. No quesito de treinamento, a gente trabalha mobilidade, flexibilidade, musculação, exercício aeróbio, cara, com relação às qualidades físicas, né? Mais vitais, né, importantes para a qualidade de vida, a gente faz uma otimização metabólica ali, quando a gente trabalha a musculação com exercício aeróbio, e aí a gente tem maiores quedas da pressão arterial, principalmente em indivíduos hipertensos ali, a gente pode ter perdas de 10 milímetros de mercúrio na sistólica, de 5 ali, na diastólica. São mudanças discretas, mas que no contexto geral de sobrevida e longevidade fazem muito a diferença, tá? A musculação, geralmente, ela não tem um efeito na pressão arterial de repouso, mas ela torna mais viável você fazer esforços do cotidiano com menores elevações da pressão arterial. O que quer dizer isso? Eu vou, sei lá, trocar o botijão de gás aqui em casa.
Então, imagina que eu não estou acostumado a fazer força. Minha pressão aumenta muito para pegar o botijão, trocar, mover, fazer o movimento. Agora, se eu tenho, né, estou acostumado a estímulos neuromusculares, meus músculos são mais eficientes para fazer o mesmo jeito, minha PA não eleva tanto, tá? Então, para esforços cotidianos, a pressão ela não aumenta tanto como aumentaria para o indivíduo descondicionado, tá? Então, esse é um ponto interessante também, né? Diminuição dos níveis de colesterol e triglicérides é bem discreto, tá? A musculação entra num contexto geral de reorganização de hábitos, tá? A musculação é um hábito gatilho para outros bons hábitos, tá? Principalmente com relação à dieta e trabalho de exercício aeróbio. Então, a pessoa começa a fazer musculação, ela começa a dar atenção para outros cuidados da saúde, então é muito importante, tá? Para essas variáveis cardiovasculares, o exercício aeróbio, ele tem mais potencial, mas a musculação, ela melhora o potencial do exercício aeróbio. Então, isso é muito importante a gente colocar. Tá? A própria resistência à insulina, o exercício aeróbio, a boa dieta, o contexto do treinamento em geral, e lógico que a gente vai colocar ali a musculação dentro desse escopo para a gente ter os melhores benefícios, tá? Prevenção da obesidade também, né? A pessoa começa a treinar, lógico que tem o gasto da atividade, da musculação, mas ele é muito pequeno, né? É o contexto da reestruturação, da inserção de aeróbios, do controle das refeições, uma dieta e uma gestão alimentar planejada, uma gestão de como vai ser esse emagrecimento, né? Por que eu falo gestão? É isso que a gente tem que saber, né? A gente tem uma dieta. Agora, como é que a gente vai adequar esse plano da dieta, esse plano de exercícios físicos à realidade do dia a dia? A pessoa consegue fazer quantas sessões? Ah, eu quero fazer 5 vezes por semana, mas às vezes ela consegue fazer 3, por ocupar outros compromissos do dia a dia, trabalho, enfim. Ah, mas eu quero fazer uma refeição livre por semana. Mas aí ela tem confraternização da empresa, tem sei lá, aniversário da filha, entendeu? Então, assim, como é que a gente vai fazer a gestão disso, né? A gente tem o ideal e quanto próximo do ideal a gente atingir, melhores são os resultados também. Com relação à postura, né, a musculação é essencial, eu trabalho muito nessa parte ali nas aulas da Faculdade de Uniguaçu, principalmente com a técnica correta. Então, para a técnica correta, a gente tem que ter a sinergia muscular, né? A biomecânica, a cinesiologia, o conceito que eu falei anteriormente de ter uma coordenação motora para que eu possa fazer o exercício e não apenas reforçar padrões de compensação, né? E sim fazer com que o corpo se reorganize, tendo uma eficiência postural e, por que não, estética relacionada a essas questões da melhora da postura também, beleza? Diminuição de dores articulares, né? Principalmente, né? Olha que interessante. Quando a gente pensa em dor articular, já pensou, a pessoa coloca muita carga só para músculo superficial. Isso é um dos conceitos importantes quando a gente fala com relação a treinamento, né? A gente tem que trabalhar, primeiro, né, aprendizagem motora, trabalhar músculos do core, né, músculos que controlam a escápula, o abdômen, musculatura paravertebral, musculatura do quadril, musculatura superficial e musculatura profunda do quadril, que é aquele grupamento muscular do OGGPQ, musculatura do assoalho pélvico, principalmente para a mulher, saúde feminina, isso é muito importante. E aí você consegue que músculos profundos integrados, os superficiais, têm melhores rendimentos e, consequentemente, né, tolerem mais esse aumento progressivo de carga que se espera ao treinamento de musculação. Agora, se você não faz esse trabalho prévio, você tem mais risco de a pessoa ter uma lesão, uma tendinite no ombro. O que ela vai fazer? Vai trabalhar a musculatura profunda. Para quê? Para que a tolerância de carga seja maior, ela vai refazer um trabalho que ela deveria ter feito previamente. Então, ela trabalha a musculatura profunda para que o trabalho da musculatura superficial
possa agredir menos esses tendões e ela consiga movimentar a carga novamente num padrão mais sincronizado. Tá? Então, você vai fazer aquilo que a pessoa deveria ter feito anteriormente. E o benefício psicológico, né? Tudo que a gente propõe a fazer e termina, a, como é que é aquele termo de hoje em dia? Dopamina, né? Dopamina do bem, né? O treinamento, dever cumprido, as ocitocinas liberadas, então são tudo importantes ali que o treinamento físico e o exercício físico fazem de uma maneira sem igual. Isso é muito importante a gente ter em mente também. E isso vai acarretar benefícios positivos, hábitos positivos e respostas psicológicas que, né, te impulsionam, né? Lembra que a musculação não é terapia, mas é terapêutica, não, é que ela ajuda, né, essa questão da gente ter um conforto, pensar, normalizar, lidar com situações estressantes da nossa existência, mas que outros tratamentos não devem ser substituídos. Ah, vamos fazer uma terapia? Não, não faço terapia porque eu faço musculação. Não, porque eu corro, corrida é minha terapia. Não, são coisas diferentes e a gente tem que respeitar sempre, né, a composição, observar como um todo e não a parte pelo todo, mas o todo que vai te dar uma condição melhor para tudo, na verdade, tá? Então, esse é um recadinho aí para a gente ter uma ponto de reflexão. Para musculação, né, geralmente, o que a gente utiliza de testes? Isso é utilizado muito no ponto de vista científico, teste de uma repetição máxima. Se você pegar qualquer periódico de musculação, ele fala assim, o percentual máximo foi 80% de um RM. Então, é da execução máxima, da carga máxima, né? Repetições máximas, eu falo, eu estipulo um peso. Ó, vou colocar 20 quilos de cada lado do supino. Faz o máximo de repetições que você consegue. A pessoa faz 10 repetições. Então para 20 quilos de cada lado, pode colocar 40 quilos mais 10 da barra, 50 quilos, ele faz 10 repetições. Tá? Então, esse é o teste de repetições máximas. Geralmente, em academias, né, que esse teste de repetições máximas é o mais utilizado, quando se é utilizado o teste com esse fim. Tá? O teste de RM, ele é muito utilizado no escopo científico, né? Um teste de carga máxima, execução máxima, então, você quer achar o peso máximo, para depois você quantificar as outras intensidades para a prescrição do treinamento. Vou falar isso a partir de agora. Tá? Como eu falei, né, teste de um RM, ele é mais usado em periódicos científicos, nos artigos científicos, geralmente utiliza o teste de um RM para determinar a carga de treino. Geralmente tem três tentativas para obter uma execução correta máxima. Então, digamos, quero achar o peso máximo no supino. O avaliador, indiretamente, ele tenta até preditar o peso do que a pessoa. Ele fala assim: quando você faz 10 repetições no supino, a pessoa faz com 10 de cada lado. Então, mais ou menos, ele teria uma ideia, dá para ter fórmulas indiretas, vou mostrar para vocês, para se chegar numa ideia do peso máximo. Daí coloca um pouquinho abaixo daquela ideia que você tem do peso máximo, e daí você coloca um peso que você viu na fórmula ali que seria aquele peso, essa ideia de peso máximo que você teria, que a pessoa conseguiria fazer naquele exercício específico, e aí começaria. Daí eu vou fazer ali, né? Eu começo a fazer iniciar o teste. Eu quero fazer uma execução máxima. Então, eu faço uma, faço duas. Já não é o peso máximo. Então, descanso. Quanto? 3 a 5 minutos. E aí, faço uma segunda tentativa. Então, imagina, ó, eu fiz duas. Era para fazer uma, fiz duas. Aí eu descansei, coloquei, vou adicionar um peso X, né? Pergunto para a pessoa ali, quanto fácil estava? Estava muito fácil. Uma escala subjetiva, pode ser até a escala numérica, de 0 a 10, enfim. A pessoa fala, muito fácil. Aí vou aumentar a carga, daí você aumenta a carga. Daí o que acontece? A pessoa faz uma e não consegue fazer uma. Você ajuda ali a terminar. Então, não foi uma tentativa válida.
Então, você descansa 3 a 5 minutos de novo, ajusta a carga, daí a pessoa fez uma. A segunda ela não conseguiu fazer, teve uma perda técnica importante. Aí você valida como uma execução máxima, né? O teste é uma repetição máxima, né? Você não repete, você executa, mas é esse isso é uma ideia para discussão, mas esse é o nome utilizado na nossa literatura. E é requisitado, quanto mais você tem experiência em treinamento, mais teste é mais fácil de você acertar o peso máximo, tá? Se você em 3 tentativas, se você não acha o peso máximo, eu coloquei uma, foi muito fácil, depois foi muito difícil, depois fez fácil de novo, aí você tem que remarcar um outro dia, tá? Tem literaturas que falam de 3 a 5 tentativas, mas não muito mais que isso, senão você vai fadigando muito, você vai perdendo a qualidade. Quando você perde a qualidade de achar um peso muito submáximo, muito aquém daquele como máximo, na hora de você prescrever as repetições com aquele percentual de carga, fica muito fora, tá? Então, por isso que é importante a gente não ter muitas tentativas, usar 3 ali como padrão e no máximo 5. E o teste de repetições máximas? Como eu falei, né? Eu estipulo uma carga, ó, vou fazer 10 quilos no supino. E aí, interessante ali, você só quantifica quanto de repetições a pessoa faz até a falha. Geralmente, você faz um número de repetições, né, de 6 a 12 repetições. Se a pessoa faz 30 repetições também, para você jogar, o objetivo do teste de repetições é indiretamente você chegar no peso máximo. Você chega ao peso máximo sem expor a pessoa ao teste de carga máxima, ao utilizar muita carga. Tá? Então, se você faz 6 a 12 repetições ali, é uma faixa interessante que você consegue adequar, né? Fica mais fidedignamente você atinge o peso para a carga máxima. Geralmente você não faz muitas tentativas, né? Você estipula o peso, só está muito pesado, pode descansar um pouquinho ali, mas você estipula um peso que a pessoa, geralmente você tem uma ideia ali que ela vai fazer, se a pessoa for treinado, é muito importante. Ela não deve fazer muitas repetições, como eu falei, se fizer mais de 30 repetições, 50 repetições, se você colocar na forma do peso máximo, vai ficar muito aquém. Você não vai conseguir achar um ponto de uma carga que você vai conseguir dosar todas as intensidades dos treinos de acordo com os objetivos, tá? Então, isso é muito importante. Então, uma faixa de 6 a 12 repetições. Se você for fazer não der certo nessa primeira tentativa, você descansa um pouquinho, tenta, não faz um acúmulo de tentativas grandes também. E geralmente, o teste de repetições ele tem mais correlação com a prática, né? Com a forma que a pessoa faz. Ninguém trabalha com pesos próximo do máximo, então então por isso que ele é mais utilizado, né? Eu trabalhei em academia que você tinha era já automático, né? Você fazia teste de repetições máximas e aí ele já jogava os pesos para todas as faixas de repetições que a pessoa podia fazer. Sei lá, se ela fizesse supino com 100 quilos, se ela fosse fazer 100 quilos total, fosse fazer um treino de 15 repetições, ela ia fazer ali com 50 quilos, entendeu? Tipo, o próprio programa já dava faixa de carga para as repetições. É importante, quanto mais a pessoa for familiarizada, a experiência de treino, essa reprodução é mais fácil, tá? É mais fidedigna, vamos dizer assim. Tá? E são ideias, ali, conceitos que são empregadas com relação à nossa prescrição de treinamento. Eu fiz, nesse aqui eu tô bem novinho, esse foi no meu mestrado, eu fiz um trabalho com idosos, a gente fazia exercícios de musculação, de teste de carga máxima e observava o aumento da PA, né, da carga máxima em idosos acima de 80 anos. E a gente utilizava esses 3 exercícios, né? Geralmente são exercícios básicos que mimetizam, né? Gestos do cotidiano, né? Gestos de empurrar, gestos de puxar e gesto de agachar, né? Um leg press. Aí a gente media a pressão exatamente após a tentativa de cada obtenção de um peso máximo, para ver se teve elevação muito abrupta da pressão arterial, tá? Então, em perna, braço, né? Perna, o leg que tem maior massa muscular, né? Envolvido.
Geralmente, quanto maior a massa muscular, maior a oclusão dos vasos, maior a resistência arterial periférica, maior aumento do volume de pressão arterial, tá? Os braços, a árvore vascular é menor. Alguns livros de fisiologia tendem a falar que exercício com o braço também aumenta a pressão arterial, tá bom? Mas esse foi o trabalho que a gente fez no meu mestrado, utilizando carga de repetição máxima, de uma repetição máxima, uma execução, uma teste de carga máxima e elevação da pressão arterial. A gente não teve valores assim muito altos de elevação, mas depois a gente observou que para você realmente toda a medida que eu fiz não era no exercício, era pós-exercício, que a pessoa tinha terminado. E quando você termina, imediatamente após o término da execução da carga, a pressão arterial ela se modula rapidamente, tá? Ela não se persiste aumentada muito tempo após o estímulo de contração. Então, o perigo da elevação é no esforço. E para eu medir a pressão arterial no esforço, é só se tivesse um catéter intraarterial. Então, por exemplo, vai fazer um leg, colocava um catéter aqui no braço. Então, é um procedimento muito invasivo, teria que ser feito num ambiente cirúrgico, hospitalar. Então, por isso que a gente não tem muita pesquisa com carga máxima e pressão arterial que não seja indireta, né? Aqui eu vi que não teve um aumento crônico, um aumento que se persistiu, tá? Geralmente a pressão arterial, ela volta as suas condições de normalidade, geralmente vai 30 segundos, 40 segundos após o, o término do estímulo. E quando você. Só o tempo de insuflação desse aparelho vai de 45 segundos ali. Então já baixou antes de insuflar e você fazer a medida da pressão. Isso eu fiquei sabendo depois, né, quando eu tive o feedback ali no meu mestrado, na banca, né? Então, assim, a gente soube que, tipo assim, teve várias variáveis ali desse estudo que foram importantes, principalmente que você não tem um aumento da persistência da elevação da pressão arterial nos exercícios de treinamento resistido para a população estudada, né? O que no caso foi idosos octogenários, mas, né, com perfil bem específico ali, que eram idosos que eram 80 anos que eram aptos a fazer exercício, que tiveram uma rotina ativa ao longo da vida. Então, isso tudo contribui ali para esses resultados. Olha que interessante, né? Se a gente pegar o correspondente da carga obtida no teste e o número máximo de repetições para cada percentual. Por exemplo, aqui, ó, 100% da carga máxima é uma repetição. Se num teste de repetições máximas a pessoa faz 2 a 3 repetições, ela estaria 90 a 99% da carga. 4 a 6, de 80 a 89%. 7 a 10, de 70, tá? Então, se eu fiz um exercício que de 7 a 10 repetições máxima, eu estava de 79 a 70% da minha força máxima, utilizando de 79 a 70% da minha força máxima. Olha que interessante. Essa tabela de relação é muito importante, porque a gente consegue utilizar, por exemplo, né? Então, se eu faço um teste de 1 RM e colocar um peso para a pessoa fazer 10 repetições, eu uso 70% da carga. Então, se eu fiz um supino, peguei 100 quilos, eu fiz uma repetição, para 80% da carga, vou colocar aqui, a pessoa faz mais ou menos por volta de 6 repetições. Isso pode variar um pouco, 6 a 8 ali, tá? Mas estaria nessa faixa, eu trabalhar 80%, a carga para fazer 6 a 8 repetições seria 80 quilos de 100 quilos, tá? Ou 10 repetições seria ali por volta de 70%, tá? Então, a gente sabe mais ou menos a faixa, a adequação do peso que tem que ser utilizado para o número de repetições para a pessoa ter fadiga naquela faixa específica e não sobrepor demais, fazer um exercício muito submáximo, que é aquela coisa ali. 10 repetições, parei. Não, você tem que fadigar, né? O exercício tem que parar você, não você parar o exercício, né? Mas você pode deixar algumas repetições de reserva ali, né? Mas é interessante você não
se afastar muito também, porque senão o treino fica muito submáximo e não vai ter adaptações que você pretende com a utilização daquele treino, tá? Isso é importante a gente salientar. Olha que interessante, imagina, né? Esse aqui é um aluno que eu fiz uma graduação, que ele fez uma repetição máxima no supino, 55 quilos de cada lado, e mais 10 quilos da barra. Então, ele pegou um RM dele de supino, um aluno forte, 120 quilos. Tá? Então, 120 quilos é 100% da carga. Se eu pegar 90% da carga dele, é 108. 90% dá para fazer 3 repetições. Tá? 80%, ó, 96, por volta de 6 repetições. 70%, 84 quilos, 10 repetições. Tá? Mais ou menos essa é a ideia. O próximo, tá? Quanto mais treinado, quanto melhor a aplicação do teste, quanto mais fidedigno o teste, melhor esses parâmetros vão ser batidos, né? Com o teste, com o que acontece na prática. Tá? Eu já trabalhei bastante isso. 60%, 72%, 55%, tá? Então a gente tem mais ou menos sabe, né? A, a ideia do percentual e do número de repetições, consequentemente, a partir desse treinamento, desse teste de repetições máximas aqui. Olha que interessante, né? Olha como eu acho pelo um teste de repetições máximas. Então, aqui, ó, imagina que eu coloquei 30 quilos de cada lado ali, né? Ou 25 quilos para ir 10 quilos da barra. E falei, faz o máximo de repetições que você faz. E ele fez 19, que já é um número alto, tá? Mas mesmo assim eu fiz a correlação. Ele fez 19 repetições. 19 repetições. Se eu voltar um pouquinho aqui, pessoal, ó, então, 19, tá uma faixa, ó, 50, eu coloquei 55%, ó. Isso. Corresponde a 55% da carga máxima, fazer 19 repetições. Então, fiz uma regrinha de 3, ó. 30 quilos, eu tô, eu tô com 55% da carga. Da carga, ó. Tô aqui, ó, 50, da carga, 55% da carga, não é o peso, tá? Ó, eu usei 30 quilos, ó, 30 quilos igual a 55% do teste de repetições máxima. O que que eu quero achar? O peso para ele fazer uma. Então, eu coloco com quantos quilos ele consegue fazer 100%. 30 igual a 55, uma regra de 3. X, eu quero saber quanto que eu faço uma repetição máxima. Então, a regrinha fica, ó, 30 vezes, regra de 3, né? 9 fora, ó, aqui, ó. Ó, 30 vezes 100 dividido por 55. E o resultado dá 54. Então, eu sei ali, 54 quilos de cada lado, eu seria o peso de 100% que eu estou buscando aqui. E que é, ó, bem próximo do que ele fez, ó, 55 de cada lado. Aqui deu 54, ó. Olha que interessante. Olha que tem uma relação indireta. Eu fiz os testes de repetições máximas para achar o peso máximo. Então, eu utilizaria nessa maneira para achar essa condição. Olha que bacana. E a gente tem outra variável, tá? Que é o índice de força muscular relativa, que é a carga que você pega no exercício, o peso máximo, o teste de 1 RM, que teste de 1 RM eu quero usar 100% da carga, dividido pelo peso corporal. Imagina, eu peso 100 quilos, eu fiz 300 quilos, eu peguei no leg press para fazer uma repetição. Então, a minha nota é 3. Meu índice de força muscular relativo no leg press é 3. O que quer dizer isso? Né? Então, por exemplo, eu tenho uma ideia. Então, lembra porque o peso da carga máxima, ela é uma estimativa inicial? Você é meio que indireto?
Então, eu posso falar assim, né? Por exemplo, imagina que, que para certa faixa etária, para pessoas sedentárias, a gente tem uma ideia por exemplo, um teste validado, né? Para jovens de 20 anos sedentários, o índice de força corporal é 70% do peso, homens, né, 20 anos, do supino. Então, se eu for fazer um teste de carga máxima, uma ideia de peso para um jovem que se adequa a essa característica, eu posso perguntar: opa, eu quero fazer um teste de carga máxima, mas eu não quero ficar fora, não quero perder aquelas tentativas, que eu tenho até 3 tentativas para achar o peso máximo. E eu falo: ó, você vai fazer supino? Quantos quilos você pesa? Ele fala: peso 100. Eu falei: opa, peraí. O peso total para um RM deve ser próximo de 70 quilos, que é o quê? 70% do seu peso para para pegar uma carga máxima. Então, você tem uma ideia, tá, de como é que você vai estimar o peso de carga máxima. E para classificação, imagina que tem um menino de 20 anos, pesa 100 quilos, eu vou colocar 70% da carga. Aí ele não consegue, ele faz com 50% do peso dele, ele faz com 50 quilos uma RM. O que que você sabe? Que ele está no nível de força do supino reto desejável para a faixa etária e para o condicionamento daquele menino, ele está abaixo do nível de força. Então, uma das metas do treino é chegar a um RM a 70%. Depois, eu posso estipular até um. Então, alguns esportes têm níveis, né? Tem que pegar, sei lá, uma vez e ponto 3 o meu peso corporal no supino para provar que eu tenho uma performance boa. Ou tem alguns estudos que vê alguns exercícios com nível de lesão, né? Eu tenho que puxar pelo menos 50% do meu corpo, empurrar, tô, aleatoriamente, tá? Sei lá, 50, 60%, enfim, tá? Mas a ideia, o índice de força muscular é você fazer uma classificação do nível de força específica, principalmente com pesos livres, que você tem como quantificar a barra, os pesos são mais fidedignos ali do que aparelhos. Aparelhos têm muito viés, tá? O aparelho teria que ser aquele aparelho. A leg press é aquele leg press, porque as engrenagens também pesam, tá? Isso pode enviesar, mas se você vai, por exemplo, utilizar uma academia específica ou um estudo científico validar ali, né, especificar bem qual aparelho foi utilizado, pode ser feito, tá? Mas o padrão ouro mesmo é exercício livre. Então é isso. Então, com barra, peso livre, é mais fidedigno do que aparelho em si, ao menos que você tenha a especificação do aparelho, como eu comentei, ok? Então, a gente serve para fazer uma estimativa, o índice de força muscular, e aí a gente consegue ter uma classificação, né? Tem a ideia ali do valor do peso. Aqui para o menino, o aluno chamado Ronaldo, né? Ele pegou 120 quilos, o supino pesava 93. O índice de força muscular relativa dele foi 1,3. Ele pegou um nível de classificação muito boa, menino que treinava bastante, então tinha familiaridade, então por isso que ele conseguiu fazer esse score de forma tão eficiente, tá? Esse índice de força muscular relativo. Agora, e eu, né? Então, ó, eu aqui, né? Faz tempo que tem essa foto. Eu pesava 116 quilos, agora estou pesando 110, né? Tô mais magrinho. Aí, qual que é o peso estimado para um RM? Tá? Se você fosse fazer um trabalho de massa muscular, de teste de um RM para mim, com 116 quilos. Então, talvez poderia começar ali, né, pegar 116 e fazer vezes 0,7, né? Achar 70% de 116 e colocar a carga, tá? Poderia ser isso. Ou não, professor, você consegue pegar uma vez o seu peso corporal, você é treinado, então colocar 116 quilos ali, né, no supino e ver se consigo fazer um RM, ou quero prescrever direto, né? Eu coloco 116, meu índice de força é 1. Eu, com 116 quilos, eu faço 100%. Então, eu pego esse valor e já faço vezes, né, acho 80% desse valor para que eu possa fazer 6 repetições, por exemplo. Tá? Pode ser uma alternativa que a gente tenha para utilizar essa fórmula desse contexto aqui. Tá?
Agora, deixa eu ver o negócio. Isso, já temos aqui, né? Boa. Agora, a gente tem a intensidade para cada objetivo. Geralmente, né? Olha que interessante. Para resistência, endurance muscular, a gente pode colocar de 12 a 30 repetições máxima, o que daria 60 a 40% do máximo. Para trabalhar a resistência, ó, de 30 segundos a 1 minuto. Geralmente, você utiliza 2 a 3 séries para o grupamento muscular no início da periodização. Para quê? Aprendizagem motora, ativação biomecânica e adaptação para ligamentos e tendões para ter um treinamento de segurança, né? Por isso que a gente faz mais repetições com menor carga nos primeiros mesos ali, nas primeiras microciclos, primeiras etapas de treinamento. Então, é importante utilizar ali trabalhos de resistência muscular para esse fim. Hipertrofia muscular. Hipertrofia é uma adaptação, né? Na verdade, é uma resposta ao treino e não uma forma de treinar em si, tá? Mas a gente tem, eu consegui separar, até a literatura hoje em dia faz, porque a gente consegue pegar aspectos da resistência de força e direcionar para uma forma mais específica que possa otimizar os processos hipertróficos, tá? Hipertrofia muscular, geralmente utilizado 6 a 12 repetições, que é uma carga muito pesada, de 12 a 15, tá? Literaturas se alteram, pode ser de 5 a 15, mas é importante que eu tenha uma variação de estímulos tensionais altos e também estímulos que dão estresse na fibra, causando lesão, rompimento, e estímulos que vão depletar ali glicogênio, né? Produzindo ácido lático, alteração metabólica no músculo, que também é importante indutor à hipertrofia muscular. Então, essa é uma faixa, 6 a 12, 5 a 15. Eu sei, mas por que não 50 repetições? Porque eu tenho que ter um efeito da carga sobre o treino. Senão eu pegava aqui uma caneta e faria 500 séries de bíceps. Não, cara, não estou fazendo nada. Eu tenho que ter o efeito da carga e o efeito metabólico, eles têm que estar agrupados, porque eles vão resultar num efeito único, que é o aumento da hipertrofia. Então não adianta fazer ou muito próximo do máximo e fazer uma vez só, e também ou fazer 500, os extremos ali. Então tem que ter uma faixa que contemple tanto a carga quanto essa carga mais prolongada. Aí eu faço um estímulo que tem uma característica adequada para induzir a hipertrofia, tá? Então, em forma geral, se você pegar de 6 a 12 repetições, 5 a 15, você intervalo de descanso ali, uma faixa de 1 minuto e meio, 1 minuto, se tiver repetições repetições maiores, né? Ou pode chegar até 2, 3 minutos ali, com faixa de repetições maiores. A literatura de hoje em dia já estipula bem essa ideia, né? Mais do que 3 sets para o grupamento muscular por treino, tá? Então varia ali, né, por nível do praticante. Ele pode fazer até de 20 séries totais, até 40 séries totais para o grupamento muscular, dependendo da fase do treino e do condicionamento, tá? Mas 20 séries totais para hipertrofia já é, para a maioria dos grupamentos musculares, já é importante. Para peitoral, pode ser um pouco menos, 15 séries totais. Para dorsais, um pouco mais, né, de 20 a 25 séries totais para induzir hipertrofia, né? Porque o grupamento muscular é maior. Pernas também, chegar nessa fase de 20 a 30 séries totais na semana, tá? Podendo você extrapolar decorrente à resposta que você quer, à fase que a pessoa tá? Então, dá para, ao nível, né? Alimentação, uso de hormônio ou não. Então, tudo isso mais ou menos modifica esse contexto. Geralmente, o volume de treino é mais alto que treinos de outras características, intensidade de alta a moderada. O que é interessante da hipertrofia? Variação de exercícios, né? Não é interessante fazer só supino. 10 séries supino, legal, mas se você varia o ângulo, se varia o torque, varia a fibra muscular do próprio músculo que é mais estimulada, essas variações, elas estão muito associadas a maiores ganhos de hipertrofia, variação de torque. Vou fazer uma elevação lateral com halter, vou fazer uma elevação lateral
inclinada, vou fazer uma elevação lateral no cabo. Então, varia o ponto que o músculo tem que fazer mais força, tá? Então, isso resulta também em potenciais hipertróficos interessantes. E utilizar os métodos, metodologias de treinamento, né? B7, T7, SST, FST7, enfim, o uso dessas variáveis ali. Quando a carga é equalizada, não tem diferença de treinos convencionais, isso é literatura bem clássica. Mas a gente pode pensar em quê, né? Em variações, otimização de tempo, variável de motivacional. Então, tudo isso acaba fazendo com que os métodos sejam benéficos ali também para prescrição quando o objetivo é a hipertrofia muscular. Treinamento de força, quero aumentar a força máxima, tá? É interessante você fazer próximo, né? Treinamento powerlift, bem próximo, né? Do máximo até supramáximo, né? E o tempo de descanso podendo chegar até 8 minutos, né? Você não precisa ter ênfase na fase excêntrica, como na hipertrofia mais relacionada à tensional, né? Com o efeito da carga que traz benefícios hipertróficos. Lógico que o treinamento de força vai gerar hipertrofia, né? E treinamento de resistência também gera hipertrofia, porque a hipertrofia não é uma valência, né? É uma resposta. Porém, por isso que a gente divide para achar qual contexto o treino de resistência ou treino de força seria adequado para resultar em hipertrofia, tá? Então, aí seria interessante, aí exercícios mais básicos, não precisa tanta variação de exercício quanto o treinamento de hipertrofia. Isso é muito importante também, né? Fazer o agachamento. Agachamento que eu quero aumentar a força, o agachamento que eu vou fazer. Ah, posso fazer alguma fase do treinamento, algum exercício isolado para melhorar o endurance, condicionamento muscular para ajudar no gesto? Pode. Mas quanto mais específico for, melhor a resposta de ganho de força naquele gesto, naquele movimento, naquele exercício específico. E potência? É força por velocidade, exercícios explosivos. Geralmente você faz 4 a 10 séries para um exercício muscular grande, para pequeno, uma redução menor. É muito importante para atleta, muito importante para reabilitação. A última fase de reabilitação são treinamentos de potência, né? Então, é a força por velocidade. Também no contexto de idoso, é interessante trabalhar potência, né? Arremessar medicine ball, por exemplo. Por quê? Porque é uma força reativa. O idoso vai ter uma queda, ele consegue tirar o braço e se proteger. Consegue, vai cair, consegue dar um passo para frente, e evitar a queda e recuperar o equilíbrio. Então, por isso que é importante trabalhar a potência também na terceira idade, tá bom? Então, é mais ou menos essa ideia do trabalho de potência e o trabalho da potência na reabilitação, no esporte, que é rendimento, né? Força rápida, força explosiva, e também no conceito de terceira idade é importante essas variáveis. Pessoal, essas foram as ideias, né, que eu trouxe para essa palestra. Essa das variáveis, pude discutir um pouco ali da aplicabilidade, de pelo menos trazer alguma uma discussão ali, uma oportunidade de vocês se depararem com uma terminologia, com algum dos conceitos da musculação e terem um embasamento, terem uma ideia, né, da onde ir, como procurar, ou como intervir no dia a dia com o aluno de vocês, tá? Para maiores informações, a gente se aprofunda muito isso na pós-graduação da Faculdade de Uniguaçu. Eu sou coordenador da pós-biomecânica e cinesiologia, me coloco à disposição aí pelas minhas redes e pelas redes da Faculdade de Uniguaçu. Espero ver vocês como alunos em breve, e se vocês já não forem. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo, excelente resto de domingo. Abraços.